Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, saúdos a todos e aos irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Começamos a Eucaristia deste dia suplicando ao Senhor que nos traga a paz, a sua paz e nos permita viver no seu amor. A Eucaristia é em cada dia esta fonte de paz, onde nos sentimos amados, envolvidos pelo amor de Deus, alimentados pela sua palavra e pelo seu corpo e sangue, para sermos discípulos que constroem a vida segundo o pensamento e o desejo de Jesus. E por isso, a partir daqui, estamos capazes de construir a paz e de viver no amor. Abramos o nosso coração à misericórdia de Deus para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade. Considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Palavra do Senhor. permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a um dos principais fariseus que o tinha convidado para uma refeição: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem, e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de escutar vem na sequência do ensino de Jesus sobre uma das características fundamentais da vida cristã, sobre a humildade, como distintivo da vida dos seus discípulos, afinal, distintivo da vida de cada um de nós. Jesus narra uma parábola com a qual nos apresenta o protagonismo de quem procura os primeiros lugares nos banquetes, correndo o risco de ser convidado pelo dono da casa para ocupar o último lugar, no caso de aparecer à última da hora um hóspede mais ilustre. E termina lembrando aquela expressão que bem conhecemos: quem se humilha será exaltado. Depois, na passagem que acabamos de escutar hoje, Jesus conduz-nos para um outro plano da humildade. Diz-nos que quem quiser ser seu discípulo deve banir do seu coração e do próprio comportamento tudo aquilo que se inspira na lógica da reciprocidade. Isto é, eu faço ao outro para que o outro me faça a mim. E já estáis a ver como tantas vezes isto acontece na nossa vida, não é verdade? Ele deve-me tantas coisas e esqueceu-se. São uns ingratos, não foram capazes de reconhecer. Enfim, o nosso coração às vezes anda sempre a navegar nesta busca da recompensa, desta busca, desta reciprocidade de quem não é capaz de ser gratuito no dom de si. Então, amar de modo gratuito e desinteressado, dando a vida até ao fim, preferindo os últimos lugares, esses lugares onde encontramos os pobres e aqueles que atrás dos quais o Senhor se disfarça, procurando a nossa generosa ação para com Ele, na pessoa dos nossos irmãos. Este é o caminho, um caminho que porventura nos desconcerta, porque vai ao invés daquilo que são aparentemente os critérios que vão regendo a vida do mundo em que vivemos. E de facto, é aqui que está o distintivo da nossa vida. Vivermos na gratuidade. Amar sem esperar outra recompensa que não aquela que o Senhor tem para nós. Sabemos bem quanto isto às vezes é difícil para a nossa sensibilidade. É às vezes até uma violência, mas que só no amor ao estilo de Jesus nós podemos compreender. Reparem, conhecendo o coração do Pai, Jesus pode assim concluir: serás feliz porque os pobres não terão com que retribuir-te.
receberás assim a tua recompensa na ressurreição dos justos. A bem-aventurança que Jesus nos traz, e amanhã celebraremos a solenidade de todos os santos e vamos escutar o Evangelho das bem-aventuranças. A bem-aventurança implícita no amor vivido e ensinado por Jesus é a alegria de amar, de saber perder, na certeza consciente de que o amar é a recompensa para quem ama. O sentir-se amado é a recompensa para quem ama. É a felicidade de quem espera como única recompensa a comunhão com Deus no reino dos céus. É, afinal, o desafio sempre atual e decisivo de termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, como nos convida a carta aos Filipenses, sabendo que só isso nos conduz já hoje à verdadeira felicidade. Só os humildes serão verdadeiramente felizes. Viver com Ele e como Ele, com Cristo e como Cristo, é a nossa alegria, é a nossa felicidade e é a nossa paz. Que o digam aqueles que no dia a dia fazem este esforço constante no lugar e na vocação a que foram chamados. Quem vive com Cristo e como Cristo experimenta no seu coração a alegria, a felicidade e a paz que só Ele e apenas Ele nos pode dar. Deste modo, acolhemos ainda melhor o convite que Paulo nos fazia na primeira leitura, apontando-nos o estilo de vida a que somos chamados, que concretiza, afinal, quanto Jesus diz no Evangelho. E o que dizia Paulo? Tende entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Isto é, quem tem estes sentimentos vive na harmonia dos irmãos. Como diz o Salmo, oh, como é bom e agradável viverem os irmãos em harmonia. Viver em Cristo e como Cristo leva-nos a viver numa comunhão cada dia mais bela e mais perfeita, a sentirmos-nos irmãos, a fazermos da igreja que somos uma colmeia que destina mel e não um enxame de abelhas que mordem. Viver nesta harmonia de Deus. E continua, não façais nada por rivalidade nem por vanglória. Como isto é importante para a construção da comunidade que somos chamados a ser. Às vezes agarramos aos pequeninos cargos que temos e às pequeninas coisas e achamos que somos donos das coisas. Na igreja só se consente uma atitude. Na comunidade cristã apenas uma atitude é permitida, a do serviço generoso, desinteressado, humilde, dedicado aos irmãos, onde Deus hoje quer ser servido por cada um de nós. O serviço generoso e dedicado à comunidade, com alegria, sem vanglória, sem esses azedumes que tantas vezes inquinam a vida dos grupos cristãos, dos grupos eclesiais. Outra maneira de dizer, trabalhar para a glória de Deus na paz. E continua, com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não é uma ideia. A vida cristã que somos chamados não é um conjunto de ideias, muito menos um rol de devoções piedosas. Se essas devoções não nos atirarem para este estilo da vida a que Jesus nos chama,
são devoções inconsequentes, ocas, vazias e inúteis. A vida cristã é uma experiência, é uma atitude permanente de conversão que nos faz entrar no coração de Deus para aí aprendermos a arte de viver, de crer, de amar, de nos entregarmos como Jesus. Assim foi com Maria, a humilde serva do Senhor, onde Ele encontrou lugar para fazer maravilhas no meio de nós. Sabeis porquê? Porque ela é a humilde serva, porque ela vive desse essencial que é Deus. Assim foi neste lugar também com os santos pastorinhos, que nunca procuraram protagonismo, nunca se puseram em bicos de pés, mas na simplicidade se tornaram porta-vozes desta mensagem de salvação e de vida que Nossa Senhora lhes confiou e que eles viveram como ninguém. E reparem, será assim conosco, com cada um de nós, se nos abrirmos humildemente à graça de Cristo, o acolhermos e o servirmos. É este o caminho que o Senhor nos aponta. É neste caminho que encontraremos a alegria, a felicidade e a paz de quem não procura recompensa, outra recompensa, senão a graça de Cristo, que nos traz a salvação e a vida eterna. Este é o caminho que somos chamados a percorrer. Não tenhamos medo se achamos que ainda estamos longe. Falamos de caminho, porque aqui o que importa é estar a caminho, isto é, não ter parado. Estar a caminho, porque no caminho vamos andando com o coração na meta e pensando na meta, o nosso coração se converte, se deixa atrair pelo Senhor. Como dizia o grande Santo Agostinho, o Senhor criou-nos para Ele e o nosso coração anda inquieto enquanto não o encontra, enquanto não repousa nele. Experimentemos esta inquietação de Deus em nós e não nos cansemos de caminhar. Irmãos e irmãs, Jesus convida-nos muitas vezes para o seu banquete, a nós que não podemos retribuir o que Ele nos dá. Só nos resta por isso agradecer e suplicar, dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, aos quais Jesus convida todos os dias para a sua ceia, para que sejam pastores humildes e agradecidos, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos catecúmenos e fiéis da Santa Igreja, para que completem a alegria dos seus pastores, tendo entre si os mesmos sentimentos numa só alma, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos nossos seminários, seus formadores, alunos, colaboradores e benfeitores,
para que se deixem orientar pelo apelo da Mãe de Jesus, que diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que se deixam conduzir pelo Espírito Santo, para que nada façam por rivalidade ou por vanglória, mas cada um se faça servo de todos os outros, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, muitas vezes lembrados por Cristo no Evangelho, para que recebam no céu o que lhes falta na terra, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que nesta comunidade e em suas casas acolhem os mais humildes e desprezados, para que sintam o apoio dos outros membros, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, que sois o primeiro a fazer o que ensinais, dai-nos a graça de imitar o que fazeis. Vós, que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Apacentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. Ser grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, que a palavra que o Senhor hoje nos deu nos motive a levarmos a nossa vida de cristãos muito a sério, na graça da humildade a que o Senhor nos convidava hoje no Evangelho e da unidade que a palavra hoje nos convidava a construir na Igreja. Estamos a viver no nosso país a semana de oração e de partilha com os nossos seminários. Tenhamos presente na nossa oração esta súplica ao Senhor por estes rapazes que nos seminários procuram perscrutar a voz de Deus, e peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos, que dê às nossas dioceses as vocações necessárias para o anúncio do Evangelho, que nos dê padres santos e dedicados à missão. Um bom dia para todos e uma boa peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.